Olá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Paloma e hoje nós vamos dar continuidade à meditação do livro de Isaías, hoje iniciando o capítulo 41, que é onde Deus ele continua, né, consolando o povo após o cumprimento, né, da profecia e renovando, chamando eles para renovarem as forças deles e de uma maneira assim muito genuína, de uma maneira muito forte, que com certeza vai nos remeter aos nossos dias de hoje, porque os problemas podem ser diferentes, né? A guerra que o povo passou naquele período pode ser diferente do que o de hoje, mas nós temos os nossos problemas, as nossas guerras, os nossos conflitos. E esse capítulo veio também para nos lembrar de que ele é com a gente, independente da circunstância. E antes, né, que a gente comece, vamos fazer uma oração para que ele venha falar conosco em de cada forma, né, com cada um, em sua intimidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos, meu Pai, em tua santa presença, meu Pai, nesse momento. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha me usar, meu Pai. Porque, meu Deus, o Senhor sabe que a gente prepara o que a gente vai falar. A gente separa passagens, separa textos, separa ideias, até mesmo opiniões. Mas que, meu Pai, verdadeiramente o que venha a sair seja apenas aquilo que o Senhor separou, aquilo que o Senhor escolheu. Porque nós sabemos, meu Pai, que essa meditação não é apenas, meu Pai, para a gente ouvir uma história da Bíblia, mas é para que venha sair salvação e venha sair, meu Pai, munição para que nós tenhamos o que dar ao povo que precisa de nós. Então, assim como o Senhor vai me usar, meu Pai, que o Senhor venha usar também cada um de nós que está aqui participando. Pois, meu Deus, quando o Senhor tocar nelas, meu Pai, que elas também venham compartilhar aquilo que o Senhor trouxer. Que o Senhor venha abençoar a gente, meu Deus. Que o Senhor venha se fazer presente neste momento, meu Pai. E que essa meditação venha ser uma bênção, meu Deus. Venha ser algo que vai nos fortalecer. Venha ser algo que vai nos aproximar cada vez mais do Senhor. Abençoa, meu Pai, tudo que vai ser feito. Amarra agora todo espírito, meu Pai, de contenda, de confusão, meu Pai. Todo espírito que causa desatenção, meu Pai. Que nós venhamos estar unidas em um só propósito, que é meditar em Tua palavra. Eu te entrego em tudo em Tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Isaías 41, versículo 1. Calai-vos perante de mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e, então, falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Aqui a gente já percebe, né? Como a gente já sabe, né? Acho que todo mundo aqui já sabe, que o Isaías, ele usa, né? Várias conotações, várias figuras de linguagem, e aqui Deus já começa a falando com alguém que estava distante. Já tinha conversado um pouco, né? Aliás, somente sobre esse versículo com a dona Lília, e essa ilha representando não só pessoas que estavam isoladas, mas pessoas que também estavam distantes de Deus. E se a gente perceber aqui mesmo nesse versículo, é como se já existisse uma ordem, né? Uma ordem no sentido de sequência, né? Uma sequência de fatos, porque ele pede para que venha se renovar as forças, ou seja, aqui as pessoas estavam fracas, as pessoas passaram por pela escravidão, as pessoas estavam realmente distantes de Deus, e quando a gente fica distante de Deus, a gente perde realmente as nossas forças, até porque a gente às vezes até acha que com a força do braço a gente vai conseguir continuar.
E as pessoas realmente continuam por um tempo, por dois tempos, por três tempos, mas há um limite para essa força. Essa força ela se esgota. Então Deus pede que ele venha renovar. Até porque aqui a gente está falando de um povo que ainda estava na idolatria, de um povo que realmente tinha se afastado de Deus. E aí ele fala que primeiro você vem e renova. Quando você renova as suas forças, quando a gente renova as nossas forças, a gente se aproxima de Deus. É algo meio que automático. E o texto também mostra isso, porque quando. Peraí, gente, rapidinho. O computador desligou. Dê pausa aí, dona Lívia. Só Deus para ter misericórdia quando a coisa fica desse jeito. O negócio nem pausar quer, viu? Mas vamos prosseguir. Tá, vamos lá. Voltando, pessoal, peço desculpa, teve uma falha técnica. É, então, eu não lembro o que estava falando, mas enfim, sim, lembrei. Quando a gente renova a nossa força, automaticamente a gente se aproxima de Deus. A gente tem mais intimidade com Ele. Isso acontece meio que automaticamente. Então, aqui também no texto tem essa sequência. A gente vai, ele fala para o povo renovar sua força e chegar até Ele. E aí, quando a gente cria essa intimidade com Deus, a gente também, vamos dizer, a gente ganha o direito de falar com Ele. E essa é a parte maravilhosa. É como se a gente, não por merecimento, mas a partir do momento que a gente renova a força, se aproxima dele, aí sim, a gente consegue, a gente tem acesso a ele, a gente pode falar com ele. E a mesma coisa, e também aqui no texto fala sobre se calar. Diz que quando, né, calai-vos perante a mim, ou seja, para ficar em silêncio diante de Deus. E aqui também pede para ter uma santidade, né? Diante de Deus, só ele fala, mostrando a soberania nele nesse momento. E Mas aí eu vou continuar. exatamente, Reverência. Sim. mas exatamente esse verso, quem seriam as ilhas e quem seriam os povos? Olha, para mim, quando fala das ilhas, são referentes, até porque lá embaixo vai falar um pouco sobre os povos dos mares, que é uma referência parecida, que foram as terras que o próprio rei Ciro ele conquistou mesmo sem conhecer, para poder tirar o povo do cativo, né, babilônio. E o povo seria o povo de Israel. Alguém mais concorda aí com a fala de Paloma? Alguém discorda? Abra aí seu áudio, comente. Vou fechar aqui. Eu penso um pouquinho diferente. Quando a gente vê aqui ele falando, mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, de fato que é para esse povo se calar, mas eu não penso que as ilhas sejam simplesmente ilhas mesmo nos mares que foram conquistados. Eu penso que são as nações que não importam necessariamente qual tamanho que elas venham ter, mas que para Deus são como ilhas. Primeiro, porque estão afastadas dele, né? Quando a gente pensa em ilha, a gente pensa em algo isolado. E segundo, pelo tamanho, né? O sentido de falar assim, pô, o tamanho, ilha, pequeno, não tem nada que seja realmente significativo diante de Deus. Quando ele manda as pessoas, as ilhas, as nações, nações distantes dele, nações pagãs, se manterem em silêncio, é porque ele vai falar, né? Então, vai existir um aparente julgamento, um aparente juízo, um aparente tribunal no transcorrer desse texto, onde Deus vai tá dando oportunidade de fala para essas ilhas
para os ídolos dessas ilhas, né? E aqui Deus já começa falando: calem-se diante de mim. E ele vai falar, né? E eu penso que quando ele fala desses povos, deixam os povos renovarem suas forças. A King James, pelo menos até aqui, é a única que fala, deixem o povo renovar sua força. A gente pode entender que esse povo poderia ser, sim, Israel, que está se levantando, tendo as suas forças renovadas, porque está breve o fim do cativeiro da Babilônia. E podemos entender também como os demais povos que também estavam cativos pela Babilônia, tá certo? Então, como a gente tem, até aqui eu só tenho uma versão que coloca em xeque esse texto, certo? Então, eu vou pender para que esse povo aqui é mais consistente que esteja realmente se referindo a Israel. E aí ele fala: deixe que se aproximem, então deixe que eles falem. Deixem-nos aproximar juntamente para o julgamento ou para o juízo. Então, Israel vai estar fazendo parte disso também. E como sendo um povo que, de fato, estaria renovando as suas forças por conta de estarem saindo do cativeiro, onde suas forças estavam sendo consumidas, porque, enfim, eles estavam sendo escravizados, né? Seja como for, a gente tem esses dois entendimentos, é passível, eu acho totalmente plausível, esses dois entendimentos. As ilhas não têm o que discutir, são nações e povos pagãos. O povo pode ser Israel, cabe bem, ou então os povos, os demais povos pagãos, que também vão se juntar para esse julgamento. Quem vai estar sendo julgado? A gente vai ver no transcorrer do texto, mas não há realmente uma. Como a gente bateu o martelo. O texto em si não nos dá muito recurso para a gente bater o martelo. Pelo menos para mim, tá, pessoal? Minha opinião aí. Então, ainda que estejamos falando do povo ou dos povos, porque se a gente admitir a versão os povos, de forma alguma poderia se referir a Israel. Porque Israel não são povos, Israel é povo. Só que King James que se refere como povo. Tá? Por isso que eu estou fazendo questão de explicar isso. Então, as demais traduções encara como povos, encara como outras nações, como povos estrangeiros. Tá certo? Então, só para deixar isso ponderado. E cada uma de nós aqui, ao longo do texto, vá tecendo sua linha de juízo e a gente vai chegar a uma conclusão mais na frente, com certeza. Pode seguir aí, Paloma. Certo. Para mim, realmente, as ilhas são os povos que afrontaram, né, Israel, que é o povo distante mesmo, os pagãos, né, idólatras, e aqui os povos sendo Israel, até pelo longo do texto mesmo que ele fala, mas tu, ó Israel, ele vai direcionando e realmente como se fosse um juízo, sendo que tem um dado momento que ele faz até parecido com. Ai, não sei se vou trocar os nomes, mas Elias, né? Que ele coloca um povo em xeque. Ele começa a colocar as ilhas, no caso, em xeque. Fale agora, faça igual como eu faço, promessas, profecias, e façam elas se cumprir, façam elas. Então, ao longo do texto, a gente vai percebendo isso também, e para mim vai ficando cada vez mais claro. Mas, claro que cada um acaba tendo uma interpretação e a forma que o próprio Deus fala, né? Então, eu vou seguir aqui. Versículo 2. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, aí a senhora me avisa aí se está com a mãozinha levantada aí. Sim. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha o vento arrebata? E aí Deus começa a se apresentar aqui, né? A dizer quem ele é
e o que ele faz, né? E o interessante é que aqui nessa passagem a gente já vê que ele traz o que aconteceu com o Ciro, que se a gente for lá para Isaías 1, se vocês puderem abrir, Isaías 1, ou desculpa, gente, Isaías 45, versículo 1. Nada muda, eu ainda continuo trocando. Ok. E aí ele fala, né? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, quem o toma pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, aqui nesse 41, a gente já consegue, no versículo 2 do 41, a gente já consegue ver a referência a quem ele suscita do Oriente. E, de fato, o Ciro, ele vem do Oriente, que ele vem da Pérsia, que seria ali ao leste da Babilônia. E uma coisa que eu achei interessante, que né, eu lendo, pesquisando, falando sobre essa questão, quando a Bíblia fala sobre o Oriente, porque todas as vezes que a Bíblia cita algo do Oriente, ela sempre traz alusão à justiça. E o Ciro, que ele veio do Oriente, ele veio para fazer justiça pelo povo de Israel. E o próprio nome dele é, é, significa homem justo. E aí eu separei aqui algumas passagens que falam sobre isso, em relação a esse contexto, em relação ao Oriente. Aí, se vocês quiserem abrir, mas eu acho que vai ficar um pouco longo. Mas, em Gênesis 2:8, fala que o paraíso está ao leste do Éden. Está lá em Gênesis 2, no versículo 8. No versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E ali, né, e plantou ali um jardim no Éden que estava também ao Oriente, e ali mostrando também a justiça, que seria o Oriente do paraíso, né? A conotação aqui. E o paraíso também é um lugar de justiça, porque os justos, nós iremos para lá. E também fala no próprio Gênesis 3:24, que os querubins ficavam ao lado leste do Éden. E os querubins também representando a justiça, porque eles foram para lá depois que Adão e Eva foram expulsos, Deus mandou eles lá porque justamente os querubins ficavam ali de guarda, então eles representavam a justiça. Aqueles que eram justos tinham acesso, mas os que não são justos não terão acesso. Então, também do lado oriente, representando a justiça divina. E o próprio Abraão, que também foi chamado do Oriente, onde ele estava, e, por último, mas com certeza não menos importante, o nosso Senhor Jesus, que também estava na Judéia e também fica no Oriente, que representa hoje para a gente a maior justiça, né? Até porque ele veio para nos justificar. E assim será. Dois altos, dois altos, dois altos, vamos devagar, mas não, a Judéia é a Judéia, não pode ser do leste. A Judéia é a referência que a gente tem de Israel. Então, Judéia é Israel. Não, não De dá Belém, para. Belém. Belém que fica na Judéia. Ou É é o Israel. contrário. Não, não dá para a gente dizer que ali é o leste. O que a gente vai ter como nações do leste, ou do Oriente, que seja, são as nações aqui, Jerusalém. Então, daqui para lá. A Judéia está aqui. Não vamos considerar isso como sendo região do leste, tá? Até porque as referências que são dadas em relação a Israel, são dadas em relação a Jerusalém.
Então, o leste, leste da onde? É o leste da Judéia. Então, se a gente já está usando a Judéia como referência, não tem por que dizer que a Judéia é leste. Pode ser leste para o Brasil, tá? Mas para Jerusalém, não. É Jerusalém. É onde é, entende? Então, só isso aí. Mas sim, a gente vai ter aqui a Babilônia, né, como uma nação do leste, a Média, né, a Pérsia, tá certo? Isso aqui tudo é leste, tá bom? Ou Oriente, que seja. Pode continuar. Então, continuando. Então, nesse segundo versículo, traz o rei, o Ciro, né, que veio para poder libertar o povo da Babilônia. E aqui já Deus perguntando quem foi que fez isso. E a resposta é claro, né? Que é uma pergunta, acredito eu, que retórica, porque ele fala calai-vos perante de mim, então quem vai falar é ele. Então, com certeza aqui é algo extremamente retórico. Eu falo e vocês escutam. Quem suscitou o Oriente, aquela cujos passos segue a vitória? Fui eu. Quem faz que as nações sejam submetidas, né? Que a Babilônia se submeta ao rei e que ele calque os pés dos reis e que com a sua espada os transforme em pó e o seu arco em palha o vento arrebata. Sou eu quem faço isso aqui tudo. No verso 3, persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilham. E aqui eu achei bem interessante, porque eu dei uma pesquisada em relação a esse versículo, e de fato, as terras que o Ciro ele foi para poder tirar o povo eram terras que ele não conhecia. Ele nunca tinha ido, ou seja, aquela coisa de você fazer como é que fala, ciclo de campo, esqueci o nome, reconhecimento, né, de campo, para que você pudesse criar uma estratégia de guerra. É claro que eles não foram de qualquer jeito, isso é óbvio, mas eu acho que aqui Deus ele quis mostrar a grandeza dele, que ele mandou um homem que obedeceu, né, a obediência dele por ir para um local que ele não conhecia, mas que ele passaria em segurança, né, com o povo. E ele fala, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Ou seja, ele nunca tinha passado, era algo desconhecido, mas que Deus está mostrando a sua grandeza, porque Deus iria proteger ele, Deus ia dar a vitória, mesmo que ele não conhecesse, que fossem terras estranhas para eles. No versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ou seja, ele aqui está dizendo que assim como ele, desde o princípio, ele foi com o povo, ele foi com Israel, ele ia continuar sendo desde os primeiros povos, desde as primeiras gerações até as últimas, que ele jamais iria deixar Israel. Aqui, ele repetindo uma promessa que é feita desde Gênesis, que Deus seria com Israel, que Deus seria com o teu povo, desde o primeiro até os últimos. E ele de novo faz uma pergunta, né, que não cabe resposta. Quem fez e executou isso tudo? Fui eu. E assim, é interessante que, já que a gente está falando aqui de um julgamento, a gente realmente, para mim, foi o que foi fomentando cada vez mais a ideia de que os povos aqui seria Israel, pelo fato de que aqui, quando você tem um julgamento, você tem, né? No caso, a vítima, a doutora pode até me ajudar aí, doutora Isis, mas de um lado você vai ter o acusador, né? O advogado de defesa, mas do outro você vai ter aquele que vai acusar também. E ali você tem tanto as ilhas, que seria o povo que está afastado, os idólatras, né? E teria o povo de Israel, que foi prejudicado com todo o cativeiro, e aqui ele está mostrando tanto para o povo quem ele é, porque ele pede silêncio, e tanto para o povo dele. Olha, poxa, eu fiz isso aí tudo por você. Quem foi que fez isso tudo por você? Então, assim, é uma pergunta que ele está fazendo, mas que, ao mesmo tempo, é para trazer tanto temor, mas tanto que alegria. E a palavra de Deus é assim para a gente. E isso é muito interessante, porque quando ele fala que com a gente, poxa, na hora a gente,
Pô, a gente fica feliz, poxa, que se batizar, isso, exatamente, uma reflexão. Poxa, aquele que se batizar, né, será salvo, tanto nas águas, com o Espírito Santo. Poxa, meu Deus, muito obrigado, eu já me batizei nas águas, já tenho o Espírito Santo, então eu vou para o céu, mas aí vem, tem que permanecer. Ai, meu Deus, peraí, vamos refletir. Vamos refletir, ou seja, a mesma palavra que nos cria o regozijo, pronto, eu vou ter acesso ao paraíso. É a mesma que nos faz também refletir. Poxa, eu fiz isso tudo. Então, por que vocês estão abatidos, né? Acredito que por trás de toda essa pergunta de Deus para os povos, eu acho que tem essa pergunta também. Poxa, você não está vendo? Eu faço isso tudo, então por que você está assim abatido? Eu fiz isso tudo por você. E para o outro povo se ligue, fique de olho. Olha o que eu sou capaz. Então tem toda essa. Eu achei bem interessante isso. E levando ainda em consideração aquele questionamento sobre quem seriam os povos, eu não sei, pode ser até uma loucura minha, mas eu acho que a partir do momento que ele não usa um artigo assim definido, né, o povo, eu acho que porque aqui o povo ainda não estava voltado para ele completamente. E quando Deus fala o meu povo, eu acho que já são aquelas pessoas que estão já, não vou dizer prontas, mas aquelas pessoas que já têm uma ideia, já têm um norte, já têm um caminho a seguir. E essas pessoas não. Ele chamou povos como todo, porque ali tinham pessoas que acabaram se envolvendo no meio da idolatria, até porque foi isso que levaram eles a irem para a Babilônia. Então, eu acho que quando traz os povos, é essa ideia de que houve uma mistura de fé, uma mistura nas escolhas. Então, não sei, pode ser coisa minha, mas lendo aqui o texto, eu vou também trazendo esse pensamento, né? Deus vem falando também essa questão. A sua tela tá pequenininha, se a senhora levantar a mão, não vou enxergar não, viu? Porque ainda tá o mapa aqui. Melhorou. Aí vem aqui o quinto. Os países do mar, isto, os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra temeram. Aproximaram-se e vieram. E aqui o povo ele tentou se livrar, né? Eu li um pouquinho lá 45, mas não quis adentrar muito, até porque vai ser falado lá. Mas eles é como se eles tivessem se juntado lá na frente, a gente vai ver um pouquinho para tentar lidar com o próprio rei Ciro, né? Mas que eles não conseguiram. E quando a gente fala aqui, quando ele fala os países do mar, são os países ali da costa. Eu não peguei muito a parte da geografia, mas os países ali da costa, tanto as terrenas, ou seja, os mares e as terras tentaram, mas ele está dizendo que nem eles mesmos foram possíveis e que eles tremeram e mesmo assim eles se aproximaram, eles vieram, mas que eles tremeram, que eles perderam. Aí no sexto vem, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Ou seja, quando alguém diz para o outro assim, poxa, seja forte, ali deixa bem claro que eles estão temendo, porque a força que está vindo não era algo comum. E de fato a gente sabe que não era algo comum. Até porque o rei Ciro, ele não estava ali apenas como um homem. Ele estava ali como alguém que estava representando o próprio Deus ali na guerra. Que ele estava ali para fazer a vontade, para fazer se cumprir. Então, não era opção dar certo ou dar errado, era uma certeza. Então, a forma que ele veio, com certeza, foi com algo que criou grande temor com aquelas nações, com as ilhas, com povos distantes, com o povo estranho. Assim, o artífice anima os ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate da bigorna, dizendo da soldadora, está bem feita. Então, com pregos fixa ao ídolo, para que não oscile. Eles estavam num momento tão tão desesperador, que eles estavam começando a pedir que fossem feitos mais
estatuetas, mais ídolos. Tanto que fala aqui o artífice, que é o artesão, que é o que faz lá, né? Os ídolos. E o ourives seria para vir com as pedras preciosas, porque naquela época, acredito que até hoje tenha, né? Mas naquela época, principalmente, os ídolos eles usavam, né, como até mesmo como oferendas, pedras preciosas, ouros, para poder decorar e revestir o barro, né, que o artífice fazia. Então eles já estavam pedindo ali, e quando eu falo assim, anima, nesse sentido aqui, é de para apressar, manda ele fazer logo, que eles queriam que fizesse logo e ficasse pronto, porque eles achavam que esses falsos deuses poderiam ajudar eles contra o Deus de Israel. E eles estavam desesperados, eles estavam atirando para onde desce. Eles estavam se armando mais, criando, é, solicitando ajuda de outras nações, se juntando e também pedindo aos deuses, né, proteção. Tanto que eles correm aqui para que os artífices fizessem mais rápido, né, que eles se animassem, eles se apressassem. E que assim que eles estivessem prontos, que eram para, sei lá, pregados, para que eles ficassem fixos e para que eles nem se movessem, para que eles estivessem ali prontos, preparados para fortalecer, para proteger o povo. A gente sabe que não deu certo, né? Mas ainda assim era a tentativa deles, era o que eles tinham, era isso, o que eles acreditavam era nisso. E aí no oitavo, Deus fala, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Poxa, aqui é muito forte, né? Meu amigo. É, eu quero que Deus me chame assim. E, e aqui não é nenhuma questão de orgulho, mas é que para a gente é o nosso maior prêmio, né? Quando Abraão, ele chegou a, a esse ponto também de ser chamado de amigo, e Deus aqui está considerando Israel ainda amigo dele, porque ele começa falando, né? Mas tu, ó Israel, poxa, você, Israel, logo você, meu servo, tu, Jacó, porque também somos considerados, né? Jacó, somos considerados também descendentes de Abraão e aquele povo naquela época também. Mas aqui é como se tivesse aqui relembrando, como Isis falou aí, fazendo também uma reflexão da fé que eles tiveram naquela época, como se falasse, poxa, você, Israel, poxa, servo meu, Jacó, ou seja, você que sabe tudo que aconteceu da época de Jacó, passou por tudo que aconteceu lá na época de Jacó, a quem eu elegi, eu escolhi você, como ele fala, desde os primórdios, desde da origem, e você que é descendente de Abraão, descendente da minha promessa, meu amigo, meu, ele diz, é o meu povo, tu a quem tomei das extremidades da terra. E aqui, quando eu falo extremidades da terra, aí me remeteu àquelas pessoas que ele tirou justamente para se tornar hoje, né? Que se tornou Abrão, que ele tirou lá dos caldeus, que se tornou Abraão, o povo que ele tirou do Egito. Então, ele fala que veio das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos. E, né, aqui representando para mim também todos esses locais de onde Deus tirou pessoas que se tornaram é, importantes, até mesmo na história. Pode falar. Tá mudo, tá mudo. Desculpa. De fato, eu penso que aqui o tribunal ele começa a tomar uma forma, né? Quando Deus, ele, lá no verso 4 ainda, ele começa, no verso 3 ainda, né? 2 na verdade, ele começa a se apresentar e começa a fazer essas perguntas, como bem Paloma falou aí, perguntas retóricas, porque a resposta estava na cara, que ele se referia a ele. Ele vai se posicionando como aquele que tem todo o poder, desde o princípio até esse momento e para todo sempre. Amém.
E aí vem a questão das ilhas, né? Ou os povos dos mares, como possa estar aí na sua versão. E vamos entender, pessoal, sempre, não necessariamente como povos que estão ao redor do mar Mediterrâneo. Entenda que mares são sempre na Bíblia, sempre não, mas boa parte das vezes, né, faz uma menção, um paralelo a povos. Então vamos entender que esses povos são povos pagãos. Se a gente colocar esses povos dos mares ou ilhas como povos pagãos, o texto vai fazer mais sentido. Então ele chama esses povos pagãos para esse tribunal. E aí ele já chega e no momento que isso acontece, as nações, os povos estranhos, eles se misturam, logicamente, para fazer uma aliança. E aqui sim, uma aliança política, criando para si uma estratégia para que eles possam sobreviver. Por quê? Porque o ungido de Deus está vindo com extremo poder. Então, quando a gente vê isso, a gente vai perceber que o entendimento desses povos pagãos é que eles pecaram contra os seus deuses. E por aí eles vêm aqui começar a fazer novos ídolos, como Paloma trouxe aí. O verso 7 está falando de ídolos. Quando ele fala aqui, ó, e a fixou com pregos de forma que não se mova, ele aponta para algo que não pode se mover, que está estático, mostrando a ineficiência desse Deus. Quem está sendo trazido para esse juízo é a idolatria, certo? Então, ele vai trazer isso aí. É bom que isso esteja claro no texto, que isso não fique confuso. Porém, tu, Israel, é meu servo, eu tenho te escolhido. Não, não tema, eu te tomei dos confins da terra. Estamos falando, podemos espiritualizar e falar de Israel do futuro, podemos. Mas, nesse momento, o texto está muito apontando para o fim do cativeiro. Lugares distantes, terra dos confins, Babilônia. Então, esse povo está sendo trazido da Babilônia, saindo da escravidão, e o que Deus está querendo mostrar para esse povo, olha como eu sou forte e como eu sou contigo. Então, o quadro que Deus está desenhando, o cenário que Deus está desenhando, né, que o profeta está desenhando, é justamente para que Israel não tema o que está por vir, a liberdade. Ainda que ele seja um povo pequeno e que existam grandes nações ao redor dele e que são nações poderosas, Deus diz que eles são como ilhas, são como nada. Não porque eles não sejam poderosos, mas porque nada é maior do que Deus, tá? Então, quando fala assim, ó, tu a quem eu tenho chamado desde os confins da terra e te chamado dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti, tu és meu servo, eu tenho te escolhido, não te rejeitarei. É apontando para que aquele momento de ira, de raiva de Deus para com a idolatria de Israel cessou. Lembra que a gente viu no último capítulo que eles pagaram 2 vezes por todo o pecado que eles cometeram? Então, cessou. Tá? A ira de Deus passou. Agora, o que, que ele quer? Cuidar, zelar, devolver Israel ao seu lugar de origem. E dentro desse tribunal que está sendo formado, Israel tem parte, os povos estranhos têm parte, a idolatria está sendo julgada e Deus está sendo lá aquele que está apresentando todo o cenário. A Isis realmente pode dizer se ele está sendo aqui o advogado de defesa, o acusador, o justo juiz, né? Eu ainda não consegui me situar. Talvez ele esteja dando uma de Alexandre de Moraes, ou Alexandre de Moraes quer dar uma de Deus, né? Que ele é o acusador, ele é a vítima, e ele também é aquele que aplica a pena, que determina a sentença e tudo mais. Então, a gente vai ver isso aqui. Não vamos
nos perder do contexto, tá? As palavras são para recobrar o ânimo daquele povo que é escravo nesse momento. Essas palavras são para mostrar para eles, olha, ainda que esses povos aí tenham seus falsos deuses, e ainda que eles produzam mais falsos deuses para se guardarem, se resguardarem, fica tranquilo, porque eu sou contigo. Tá dando para entender isso aí? Não vamos perder essa linha de raciocínio, senão o texto vai ficar perdido. Pode continuar. Isis quer falar? Eu, Isis, tá, vou parar aqui. Abre o áudio, Isis. Está Eu não aparecendo sei outro? se já chegou nessa parte, mas eu ainda não superei. Quando Qual? Deus chama Abraão de amigo. Eu ainda não superei isso. Tava falando disso, Isis. Eu tava falando disso, que eu também não. Mas, na verdade, aqui, pelo que eu entendi, não foi Abraão, foi a Israel. Não. Não, Abraão. Chama Abraão. Abraão. Ó, na minha versão está assim: o Senhor diz ao povo de Israel: Você é o meu servo, o povo é o servo. O povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Aí, olha a diferença, né, que a coisa da Bíblia faz. No meu, não tá assim. Não tem esse diz a Israel e depois ele fala e vai direto, não. No meu tem vírgula. Isso, vírgula. A vírgula É, aqui tá porque isso é um aposto. Aposto é um termo é, explicativo. Então, está explicando quem é Abraão, meu amigo. Então, essa referência de meu amigo realmente é a Abraão. aqui, Não porque é. aqui só veio com vírgula. Mas eu também não superei de eu chamar alguém de amigo. Então eu tô com você ainda assim, viu, Isis? E isso é uma relação tão íntima. E não sei se Deus está meio que se colocando ali no mesmo patamar que Abraão. E eu pesquisei, eu gosto muito da morfologia das palavras. E amigo quer dizer uma ligação de laços de amizade, que é aquele que nutre admiração, apreciador. Você sente admiração pelo seu amigo, e isso é recíproco. E a relação de servo, tem três relações aqui, né? O amigo, o filho do meu amigo, que você tem um carinho indiretamente, mas porque você nutre aquele sentimento pelo seu amigo, você transfere automaticamente para o filho dele. Isso é muito bonito. Não é uma criança qualquer, é o filho do meu amigo. Ele tem aí, ele recebe, ele herda a minha admiração, o meu apreço por aquela pessoa. Isso é muito bonito. E eu já falei, né, que eu ouvi de duas pessoas malucas dizendo que Deus chamou o povo de Israel para ser escravo. Escravidão, ele tem relação com propriedade. É meu, eu faço o que eu quiser, eu vendo, eu alugo. E não é essa relação que Deus quer com o povo de Israel. Ele quer de servo. E ser servo é ser dependente. E é isso que Deus quer de nós a todo momento, que a gente dependa unicamente dele. Que a gente entenda que ele é dono de tudo, que ele está desde o do momento da criação, foi ele que fez, e quando tudo se acabar, ele ainda estará lá, que os planos são dele, que ele tem poder e força para fazer o que ele quiser, ele é onipotente. Mas ele quer que você seja servo, que você dependa dele. Tudo que ele tem de bom, tudo que ele tem de magnífico, ele quer lhe dar. E você pode usufruir, desde que você esteja disposto a depender unicamente dele. Ele não admite que você dependa dele e de mamon, e tenha o seu amor nele ou em outras coisas. Ele não admite isso. Isso é muito bonito. E o servo, ele não tem dono. Ele hoje pode querer depender de você, tá ali usufruindo de tudo que você tem para dar. Claro que dando a sua contrapartida, poderia ser relação de trabalho. O nosso empregador, ele nos dá o nosso salário de contrapartida. Mas o servo, ele não tem dono. Por isso que a pessoa pode ir lá para o mundo, não quer viver na dependência de Deus, não vai. Pode ir, vai quebrar cara,
vai, porque você não tem a proteção de Deus, você não está sob a dependência dele. Ele não tem mais obrigação com você. É que nem quando a gente pede demissão no nosso emprego. O nosso patrão não tem mais obrigação de nos pagar nada, de nos dar salário, de pagar nosso transporte, não tem mais essa relação. Mas ele é livre para querer estar ou não naquela relação. Dependente, subordinação, sujeição, necessidade de proteção, de arrimo. É tudo que nós sentimos. Nós dependemos de Deus, queremos dele a sua proteção. Arrimo, eu pesquisei, encosto, a gente quer estar debaixo das asas de Deus, né? Guardado, amparado, tendo proteção, tudo que se utiliza para dar apoio, suporte de alguma coisa. Tem um vizinho aqui, barulhento. Mas essas três relações me chamou muita atenção. E, no primeiro momento, ele está chamando o povo da terra mesmo. Me parece muito uma alusão ao juízo final, chamando todo mundo ali para o tribunal. E ele faz essas perguntas retóricas para esse outro povo e dando uma carteirada, dizendo, olha, eu sou dono de tudo, eu que fiz tudo. Vocês acham que esse rei aí que ganha tudo é porque ele é o bom? É porque eu permiti, porque eu dei autoridade. É tudo meu. E o povo de Israel, ele está com esse carinho, dizendo, poxa, vocês são filho do meu amigo, eu chamei vocês para ser servo, eu escolhi vocês. Vocês estão sob a minha proteção e vocês não usufruem disso. Não se colocam nesse lugar de servo, de pessoa que precisa dessa proteção. Bora avançar no texto. É interessante isso aí que Isis traz, mas que fique sabido que é uma tentativa de Deus de convencer o seu povo. Isso aqui são os argumentos. Os argumentos, quem é que faz argumento? Advogado de defesa, promotoria, como é o nome disso aí, Isis? Então, ele está dando uma disso aí, falando com Israel. Ele está argumentando o porquê que Israel tem que passar a confiar nele, mostrando, apontando para a inutilidade dos ídolos e das falsas crenças dos outros povos, mostrando como eles estão sendo destruídos e abatidos sob a vontade única de Deus. Então, se eu estou fazendo isso com eles e eu me proponho a fazer aquilo com vocês, então acho muito justo que vocês confiem em mim, né? Vocês estão vendo, o tribunal está formado aqui. Pode seguir aí, Paloma. Mas só para deixar claro, lá em Coríntios nós somos chamados de escravos de Cristo, tá? É verdade. E se por um acaso isso te espanta, Isis, nesse texto a gente vai ser chamado de vermezinhos, vermezinhos. Mas, contanto que depois venha do Senhor, de Cristo, de Deus, ele pode me chamar do que ele quiser. Só não pode ser de outra coisa. E também, assim, eu estava falando, né, comentando aí, se ele veio aqui como advogado, ele veio como juiz, como é que ele veio? E aí eu me lembrei do que o pastor estava até falando na reunião, né? Que eu acho que dessa vez ele veio igual como ele falou com Moisés. Eu sou o que sou. Ele veio apenas como tudo, nesse momento. Verso 4, né? Sim. Vamos lá. Eu nem lembro mais onde eu parei, mas acho que foi aqui no 9. A gente está no 10. 10? Tu és meu servo escolhido, verdade, no 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, aqui, ele realmente está precisando convencer aqui o povo, mas eu acho que, não sei, né? Também aquele povo estava em uma incredulidade, uma mistura de povos tão grandes que, assim, não dá muito para julgar qual a ideia eles tinham daquele momento de quem era Deus, não sei. Mas aqui muitas palavras para mim desde o início já seriam suficientes. Eu acho que a primeira frase que ele se apresenta já seria suficiente, né? Mas ainda assim, ele continua aqui dizendo
que não é para a gente temer, que eu sou contigo, que não é para assombrar, que não, que porque Ele é o nosso Deus. E assim, essa parte aqui em especial é uma parte que realmente não tem como a gente não espiritualizar trazendo para os nossos dias de hoje, porque muitas vezes, quando vem mesmo o problema, vem a situação difícil, mesmo a gente estando ali, né, não vou dizer todos os dias, mas várias vezes na semana, na igreja, orando, lendo a Bíblia, ouvindo palavras de fé, de exortação, que também são de fé, mas nós temos os nossos momentos de fraqueza. Nós temos os dias maus, né? São chamados os dias maus. E nesse dia, não é que a gente esqueça de Deus, mas o problema para a gente acaba se tornando maior, acaba se tornando uma, tomando, né, uma proporção tão grande que faz com que a nossa fé, não que a gente perca ela, mas que ela diminua, que a gente precise realmente renovar as nossas forças. E a gente espiritualizando esse texto, esse capítulo, acontece num momento parecido. Um momento onde você passou por uma guerra, passou por um problema muito grande, até porque a Babilônia foi realmente um problema muito grande, e que ali você fica um pouco perdido no que você acreditar, né, em quem você deve acreditar, como você vai acreditar, você começa a enxergar as dificuldades do problema. Ah, eu tenho um filho que ele tem tal problema e não tem mais jeito. Ah, e como é que vai ser? Poxa, mas eu tô aqui orando e tá cada vez pior. Ah, alguém, algum parente ou eu mesmo, né, tenho uma doença e que eu comecei a usar a fé e, poxa, piorou. Ah, eu tenho um problema financeiro e a dívida aumentou, né? Então, assim, o problema vai aumentando e chega realmente no momento onde o próprio Deus, ele de fato precisa convencer a ele que ele não deixou de ser o Deus do início. Ele não precisa. E assim, não é que ele faça aqui esse julgamento, não, mas ele fala no nosso íntimo, porque ele chama a gente para a gente se fortalecer, igual como ele fez no início do texto. Ele chama a gente, pede que a gente se fortaleça, para que a gente ganhe mais intimidade com ele, para que a gente tenha acesso a partir daí a falar. E aí que a gente vem entender até uns versículos da Bíblia que fala, né? Pedes e não recebes porque pedes mal. E justamente a gente aqui vai aprender o que a gente quer pedir a Deus, porque a gente já vai ter uma certa intimidade com Ele. Então aqui a gente já aprende que não é a nossa vontade, é a vontade dele. E o pedir mal é porque quando a gente pede os nossos, a gente pede o que está na nossa vontade. É claro que a gente assim, a gente ainda vai pedir, pô Deus, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero que cure essa pessoa aqui, mas a gente sempre deixa bem claro que a melhor e o que é perfeito é que seja, na verdade, a vontade dele. E esse versículo, até mesmo para mim hoje, serviu para mim hoje, né? Nesse momento, serviu para que eu não venha a temer e para que eu me lembre, para que eu não venha a esquecer que, independente da situação, ele é comigo, assim como ele é com você. Ele me fortalece, assim como ele te fortalece. Me ajuda, assim como te ajuda, e sustenta a gente até o fim, como ele sustenta você também. Então, é muito forte essa passagem e muito importante para que a gente nunca se esqueça que, assim como ele precisou, ele se preocupou em convencer o povo a confiar nele novamente, ele também vai fazer isso com a gente. Ele vai, porque nós vamos permanecer até o fim. E aí, no versículo 11, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Então, aqui ele está falando, né, que ele vai envergonhar todos os inimigos, né, de Israel, e eles aqui vão ser confundidos, porque quando ele vê, já foi. Quando eles procurarem entender, tá, pode falar. É,
na sua versão aí falou que eles estão como? Estão indignados, né? E, qual versículo? Esse que você leu. Eles 11. estão indignados, Eis que, eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados. Isso. indignados. Indignados está sendo suave, está suavizando o texto, né? O termo mais adequado é enfurecidos. Enfurecidos. Está com raiva, né? Está com fúria. Quer te destruir. Então ele fala que não é para ter medo desses que querem te destruir. E não teve como eu não pensar, pessoal, nesse momento que Israel está vivendo agora, de nações enfurecidas contra eles, né? E não sei se vocês chegaram a ver algumas entrevistas com israelenses. E eles chegam e falam, todos os israelenses que eu vi, eles falam com muita convicção: nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Então, quando Paloma trouxe aí na estante, né, ela questionou se esse povo, nesse momento, eles tinham essa credibilidade toda em Deus. Talvez não, por isso Deus esteja querendo convencê-los de uma forma bem incisiva, né? Mostrando seus dons, mostrando seu caráter, mostrando as suas capacidades. Diga-se de passagem, Deus não precisa disso, né? Mas qual a intenção? Convencer, né? Convencer Israel de que ele podia confiar em Deus. E sem sombra de dúvidas, Deus conseguiu fazer isso. Porque tá lá Israel deste tamanho, povos relativamente poderosos, Irã, Iraque, né? São nações que estão contra Líbano, né? A Líbia ali no Egito também, né? Todo mundo contra lá Israel, mas Israel prevalecendo e eles assumindo a postura de filhos de Deus, de semente de Abraão, filhos de Abraão. Não, nós vamos vencer. Eles falam com uma convicção que te convence de que eles vão vencer. Vai chegar um momento que eles vão perder, né? Não tem jeito. Mas dentro deles, esse trabalho de Deus aqui no capítulo 41 está funcionando até os dias de hoje perfeitamente. Pode seguir aí. E é interessante aqui voltar no versículo 10, né? Um após logo, que ele fala, né? Que te sustenta com a minha destra. E no significado de destra, é, a di- é, está à minha direita, né? E eu também fui pesquisar na Bíblia, né? E lá no Salmo 118, não vou entrar nesse argumento que a senhora deu risada aí, não se preocupe. É, mas lá em Salmo 118, no versículo 16, fala sobre essa, essa proteção, porque a, a direita, né, quando ele fala a destra, a direita, que significa o lado de honra, o lado de proteção. É um lado também que mostra poder. E a gente tem na Bíblia, várias circunstâncias, várias situações que aconteceram que comprovam isso, né? Inclusive até mesmo a situação lá do ladrão da cruz, que também estava à destra, estava à direita, e que ele foi salvo. Então é muito interessante quando a gente percebe que a Bíblia ela usa os mesmos as mesmas palavras conotando a mesma coisa, mas em situações totalmente diferentes, mas que ainda assim demonstra poder, demonstra honra e demonstra essa proteção. Sim, mãe. Sim, também. Senhor Jesus, que também na Bíblia fala que está à destra de Deus lá no céu, também tem também traz isso, eu também li sobre isso também, que fala sempre também sobre o Senhor Jesus também, porque fala que ele vai estar ao lado direito do trono de Deus. Então, achei uma coisa bem interessante, eu quase deixo passar, mas, enfim. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás
porém não acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Ou seja, eles já eram nada, mas Deus disse que eles vão se tornar nada. Eu nem sei. Enfim, né? Ele começa dizendo que eles não são nada, mas que vão se tornar mais ainda nada, e que aqui é só Deus querendo mostrar a força que ele tem e o cuidado que ele tem para Israel, que mesmo naquele momento não acreditando, né, estando ali incrédulos, Deus ainda realmente usa argumentos que não tinha como o povo não falar assim, não, Senhor, não, meu Deus, eu vou me voltar para o Senhor, né? Não tinha como essa proteção que ele fala que eles não vão achar, até não lembro agora, mas tem um versículo que fala, né, que eles vão procurar, acho que é no 91, e não vão achar. E a gente está fazendo um propósito sobre isso, né, que é o esconderijo, porque eles vão estar realmente no esconderijo do Altíssimo. E é justamente esse esconderijo, que não é só uma questão física, mas uma questão realmente espiritual. Quando eles se fortalecerem, se voltarem para Deus, voltar a ter intimidade com Deus, voltarem a ser filhos, passarem a ser filhos, de fato, eles vão estar sob uma proteção tão, tão grande que eles vão procurar. Os inimigos vão procurar ainda, porque ainda haverão inimigos, mas que eles não vão encontrar, porque eles vão estar sob a proteção de Deus. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E novamente aparece aqui a figura, né, direita, que quer dizer essa proteção, quer dizer esse poder. E também aqui, eu ia falar, mas mais já adiantou, que bom, sobre a questão do Senhor Jesus também. No versículo, 14, né? Não temas, ó vermezinho de Jacó. Então, Isis, vermezinho agora, tá? De Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. E aqui é interessante porque, após uma reunião que o pastor André fez com os obreiros, no final de uma reunião aí que teve, ele juntou os obreiros no altar, não lembro agora quando foi, acho que foi uma reunião de segunda-feira. E ele falou sobre a questão do Salmo 23, na época, porque ele queria que tivesse 23 obreiros, enfim. E alguém falou sobre o Salmo 22. Ele falou, não, é o Salmo 23 para esse propósito. Mas, vocês que tiverem curiosidade, leiam o Salmo 22. Porque o Salmo 22 seria o salmo que consegue se aproximar mais do sofrimento como homem que Jesus passou aqui na terra, enquanto ele estava crucificado. E aí, quando ele falou de vermes, eu lembrei, eu fui ler esse capítulo, e lá no Salmos 22, se vocês quiserem abrir, vermezinhos não é uma coisa ruim, porque Jesus também se comparou a vermezinhos, e eu já falei. Se Jesus se comparou e se fala que eu sou alguma coisa do Senhor, pode ser o que for, para mim tá tudo ok. E aí, lá fala o seguinte, Salmos 22, no versículo 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. E aí eu lembrei que quando o Senhor Jesus ele se colocou como homem, porque ele estava levando sobre ele os pecados, eles se colocaram também na condição de verme, condição de verme. Esse capítulo, esse versículo em si, os vermezinhos aqui de Jacó, seria como se fosse uma descendência, mas no sentido da descendência. Mas aqui me lembrou disso daqui, que Deus chamou o povo de algo que ele mesmo, né, se nomeou. E aí aquilo que Isis falou, né? Quando ele falou de amigo também, como ele se iguala um pouco. Eu achei bem interessante isso, mas nesse caso aqui, né, nesse capítulo, seria diminuindo mesmo, seria
colocando eles assim, bem, eu estou tentando te convencer, mas eu quero dizer que vocês também são menores, são pequenos. Não que vocês sejam nada igual como ele vai reduzir o povo que está atrás de você. Mas aí ele começa falando: eis que farei. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Aí depois ele fala: povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu redentor é santo de Israel. E assim, é legal também porque ele começa com um discurso se apresentando, mostrando que ele tem muito poder. Depois ele mostra que pode proteger. E isso, claro, vai colocando dentro das pessoas uma noção de, poxa, Deus me ama muito, viu? Poxa, Deus é comigo mesmo, viu? Olha, eu sou muito importante. E aí eu acho que Deus dá aquela pausinha aqui. Opa, olha, eu sou com você, mas aqui já, para mim também já entra até mesmo aquele momento assim, para não deixar que o orgulho, né? Para que o povo entenda que ele é com o povo, ele está ali pelo povo, ele está colocando todas as cartas na mesa para convencer o povo que é com ele, mas que ele tem que saber como é que ele enxerga o povo. Ou seja, vocês estão abaixo de mim. Além da minha proteção, mas também não estão no mesmo nível que eu. Não, e no final ele fala: eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é santo de Israel. Eis que farei de ti. Ah, desculpa. E não é só a questão de dizer que eles são como nada, né? Quando diminui ao ponto de igualá-los a vermes, então é como se não fossem nada. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: o que ele vai falar de agora em diante é que essa nação de Israel vai se tornar poderosa, mas não porque eles são poderosos, mas porque Deus é com eles. Porque eles são tão nada quanto os outros nadas. Os outros nadas, como não se sujeitaram a ele e ainda se enfureceram com o filho dele, então esses nadas vão ser reduzidos a menos que nada. Vai ser pó. Mas vocês são tão nada quanto eles. Só que eu confio que a partir de então vocês vão me seguir, me obedecer. E daí eu vou fazer com que vocês sejam muita coisa. A presença de Deus é que vai fazer toda a diferença, né? O agir de Deus, o Deus ser com eles, é que vai fazer toda a diferença. Quando a gente vai para aquele texto, só para fazer uma ressalva, pessoal, meu ponto de vista, lá no Salmos 22, ali é um depoimento de Davi, e equipara com o sofrimento de Jesus, eu concordo. Mas aquele depoimento é de Davi. Então, Jesus não se chamou de verme, não. Foi Davi que disse que ele era um verme. Ele entendeu que ele não era nada e ele está lá pedindo socorro. É que nem quando a gente fala a respeito de José. José, ele teve a vida dele, sofrida, lascada, não sei o quê, tudo mais, foi renderizado, cresceu, arrebentou. É um tipo de Jesus, mas não é Jesus. Tem coisas que ele fala que não se aplica como se Jesus falasse, assim como Davi. É um tipo de Jesus, mas tem coisas que ele fala que não se aplica como se Jesus falasse. Então, aquele momento lá, ele está mostrando quão nada ele é. Mas foi o rei mais amado de Israel e aquele que era segundo o coração de Deus, né? Então, ele era alguma coisa, mas ele se considerou como nada, certo? Jesus também se considerou como nada, tanto que morreu por um bando de nadas, não é? Mas ele não afirmou que ele era um nada. Eu não penso dessa forma. Jesus não disse que ele era o vermezinho, não. Mas segue o baba. Eu sigo acreditando nessa comparação no sentido de ele se vendo como um homem, não como o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus realmente, não tem como ele se comparar como nada. Mas ele como com pecado, aí
Deixa eu parar, onde eu parei aqui. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outreiros reduzirás a palha. Ai, aqui é o que fazia com milho, né? Como se fosse uma máquina que debulhava o, o milho. E aí está dizendo que eles vão se tornar fortes, né? Até porque no início do texto ele fala que é para se tornarem fortes. E aí ele aqui ele diz assim mesmo que eis que farei de ti um trilho cortante e novo, ou seja, eu vou renovar as suas forças. E que quem for contra vocês, ele vai reduzir a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Eu fiquei com um pouco de dúvida aqui nesse versículo, aí eu resolvi trazer aqui, né, para a gente. Eu entendi aqui nesse versículo como se, não sei, como se Deus estivesse entendendo que o fato dele tornar o Israel forte e com isso fazendo com que os seus inimigos se tornassem pó, que assim quando ele for fazer isso, o pó o vento vai levar, ou seja, eles vão sumir, vão se tornar nada, os seus inimigos. Mas ele fala assim que você vai se alegrar no Senhor disso. É como se ele quisesse dizer, talvez porque você, assim como eu odeio o pecado, mas eu não odeio o pecador. Então, aquilo pode causar um espanto. Eu entendi dessa forma. Pode até te causar um espanto por você ter que fazer isso. Naquele momento que você faça isso, você não pode até não ter alegria por fazer isso. Mas você vai se alegrar no Senhor, porque você vai estar glorificando o Santo de Israel quando você estiver fazendo isso, porque você ali está cumprindo a própria promessa de Deus, que é com seus inimigos, a força que ele te deu de você se livrar dos seus inimigos. Aí eu entendi dessa forma, só que eu realmente fiquei com um pouco de dúvida do real sentido desse versículo. Se alguém puder ajudar, estou no aguardo. Manda, Isis. Eu acredito que quando eles verem o povo virando pó, o que aconteceu, as consequências do que aquele povo está sofrendo, eles vão dar graças a Deus de ser servos de Deus, de serem prodígios de Deus. Porque não vai acontecer com eles só porque Deus está colocando a mão. Pois é, aquilo que eu falei a respeito do verso anterior, no 10, no 14, melhor dizendo, né? Não temas tu, verme de Jacó, ou vós, homens de Israel, povinho, como está na versão aí de vocês, eu te ajudarei, diz o Senhor, teu Redentor, Santo de Israel. E agora ele vai mostrar por quê que eles não precisam temer. Porque Deus vai ser com eles de tal forma que eles agora se tornarão a máquina de destruição. Eles se tornarão poderosos. A gente já viu isso lá mesmo. Quando eles voltam para Jerusalém, quando eles reconstroem Jerusalém, reconstroem o templo, eles têm um tempo ali onde eles realmente vão ser dominadores, eles vão novamente se organizar, já não como Israel, como Judá, né? Mas eles vão estar se organizando e eles vão estar crescendo em poderio. Não vou dizer que eles estarão sendo imperialistas, eles não vão ter essa autonomia toda, mas, com certeza, eles vão ter condição de proteger o próprio território deles e até ampliar alguma coisa. Não muita coisa, mas alguma coisa. E as nações inimigas, ainda que poderosas, serão como nada, não vão afligi-los. E eles terão capacidade de reação. A gente espiritualizando, joga para os dias de agora, a gente vê isso. Israel, pitititico, e a gente tem lá o domo de ferro, né? Eles são capazes de fazer uma proeza de se defender de mísseis
aos montes, né? Apenas 5 ou 10% daqueles mísseis acabam caindo em território de Israel, mas a maioria eles conseguem se proteger. Então, é como se mostrasse aqui, evidenciasse o poder que eles teriam, que eles retornariam a ter. Então, Deus está falando que isso vai acontecer. E quando isso acontecer, eles vão se regozijar no Senhor, porque eles vão entender que tudo isso está acontecendo porque Deus é com eles e Deus propiciou essas situações. Deus os protegeu e não só, não é nem só proteger, é dar condição, capacidade de reação. O que eles não tinham antes, eles agora vão passar a ter. As outras nações, por maiores que sejam, estarão sujeitas quando, de repente, quiserem afrontá-los. Então, esses inimigos furiosos não vão conseguir abater Israel. Está mostrando um Israel ofensivo? Não. Para mim, me parece mais um Israel defensivo. Ele tem capacidade de conquistar o seu território de origem, que não vai ser mais Israel toda, mas ali Judá, e eles vão ter capacidade de manter aquele território, né? E aí o texto vai apontar para isso. A gente não vai ver, nesse momento, um Israel imperialista como a Síria, como a Babilônia, como os gregos, como Roma, como os islâmicos. Não, a gente não vai ver isso, né? Mas vai ver, sim, um Israel com uma capacidade de reação tal que eles vão entender, pô, isso vem de Deus. E aí eles vão se gloriar, ou melhor, eles vão se regozijar e se gloriarão a Deus. Pessoal, o texto vai ser um pouquinho longo, né? Eu penso que vale a pena a gente dar uma paradinha agora, tá certo? E a gente continuar e concluir esse capítulo amanhã, no mesmo horário, nesse mesmo bate-local. Tudo bem aí? Todo mundo de acordo? O que vocês acham? Todo mundo de acordo. Glória a Deus, né? Unanimidade às vezes é burra, mas aqui no grupo, unanimidade mostra unidade de espírito. Isso é muito forte, tá certo? Então, Paloma, indique aí alguém para fazer a oração e vamos encerrar também. Muito obrigada pela opinião de vocês. Mudou muito aqui o que eu pensei. Faz muito mais sentido do que eu tinha pensado, realmente. Muito legal isso. Muito bom. E deixa eu ver aqui. Legal aqui. Cadê minha parceira de grupo? Qual é a parceira de grupo? Tem várias aqui, pare com isso. Olha, tá a Cristiane, tá a Diana, tá a Dona Cida, Milene, Maiana caiu, mas daqui a pouco ela volta, Dona Ana, Marli, Martiane, Dona Neide. Eu quis falar do grupo NP, não. Só era isso. Cristiane, perfeito, pronto, ela tá aqui. Vai lá, Cris. Milene tá aí também. Mas eu escolhi Milene. você. Amém. Ai, Senhor, meu Deus, meu Pai, e já em Tua presença, meu Deus, aqui junto com as Tuas servas, meu Pai, eu quero, meu Senhor Jesus, primeiramente Te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui fazendo parte desse grupo, meu Pai, e recebendo essa palavra, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar a todas, as que estão aqui, as que não estão, que não puderam participar hoje, por algum motivo, meu Deus. Que o Senhor venha estar com tuas mãos estendidas sobre a vida de cada uma de nós, meu Pai. Meu Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, que eu creio, eu tenho certeza, que ajudou não só a mim, mas a todas aqui, que abriu o nosso entendimento e nos fez enxergar de uma forma diferente, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus, por esse momento. Eu peço pela vida de Paloma, que o Senhor venha fortalecê-la cada dia mais, que o Senhor venha capacitá-la, meu Deus, para estar ajudando outras mulheres, outras pessoas que também estão necessitando do Senhor. Toma a vida de cada uma nas tuas mãos, abençoa a nossa noite, que o Senhor venha vigiar o nosso sono, meu Deus, e que possamos estar amanhã preparadas para a Santa Ceia,
e para receber a tua palavra é que eu te peço e agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só.